Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos, bom podermos meditar na palavra do Senhor e sermos receptivos a tudo aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Nós vamos meditar no texto que está em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5 até o 11, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. E também o texto de Hebreus, capítulo 5, do 7 ao 9, Hebreus 5, do 7 ao 9, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e queremos pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos capacite, nos ensine, nos ajude, Senhor, a compreender a tua vontade, o teu querer, que nós possamos aprender do Senhor nesta noite, que possamos ser aperfeiçoados nesta noite, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo para que possa transformar o nosso entendimento, nosso coração, para que estejamos mais perto do Senhor, mais ligados na videira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. O nosso título, de hoje é A Obediência do Filho. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. A Bíblia confirma isto, a Bíblia diz isto. E a Bíblia também diz que no começo era o Verbo e o Verbo era Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra, está em Gênesis. Deus foi falando com a sua autoridade, que nós aprendemos há 15 dias atrás, e as coisas foram formando-se por causa da palavra de Deus. Então, a glória que tinha no princípio, até mesmo a glória inigualável de Deus, também era a glória do Filho. O Pai e o Filho existem igualmente e são iguais em poder e propriedade. Você olha para o Pai e vê o Filho, e olha para o Filho e vê o Pai. As Escrituras dizem que o Senhor não julgou. Jesus não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Isto é, não era uma coisa que Jesus desejava, não era uma coisa a ser tomada, porque a Bíblia diz que os dois eram um. Sua igualdade com Deus é uma coisa tomada e nem adquirida. Não é uma coisa tomada e nem adquirida, pois ele é a imagem de Deus. Jesus era a imagem de Deus. Ele não precisava tomar nada, ele não precisava adquirir nada, porque ele era o Filho de Deus, ele era a imagem do Deus Todo-Poderoso. Filipenses, que nós acabamos de ler, capítulo 2, do 5 ao 7 e do 8 ao 11, nesses dois textos, nesses 4 versículos, o nosso Senhor Jesus foi apresentado humilhando-se 2 vezes. Primeiro, o verso 7.
o verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, tomando-se a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então Jesus, ele se esvaziou da sua divindade e depois ele se humilhou. O verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele se esvaziou e ele se humilhou em sua humanidade. Quando veio a este mundo, Jesus, o Senhor, ele tinha se esvaziado, porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou de tal maneira, né? Ele se esvaziou da glória, do poder, ele se esvaziou, se nós podemos usar os dias de hoje, do status, ele se esvaziou da sua forma divina, que ninguém naquele tempo, a não ser por revelação, reconheceu-o como Deus. Como filho de boa vontade, ele se submeteu. Ele se submeteu à autoridade do Pai e declarou que o Pai era maior do que ele. Está em João capítulo 14, o verso 28, diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e volto junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, Jesus, ele sempre declarou que Deus era o Pai, que ele era maior. Jesus sempre se colocou sobre a autoridade de Deus, sobre a autoridade do Pai. Então, ele declarou que Deus era maior do que ele. Portanto, há uma perfeita harmonia na criação, há uma perfeita harmonia, né? Na divindade, não na criação, na divindade, há uma perfeita harmonia. O Filho reage com obediência. Quando Deus havia enviado tudo que ele tinha, profetas, reis, e isso e aquilo, nada deu jeito. Aí ele enviou aquilo que ele tinha de melhor, ele enviou o seu filho, e o filho obedeceu, o filho se dispôs, o filho se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua autoridade para estar aqui como ser humano, para mostrar a nós que era possível viver a vontade de Deus. Então, ele se esvaziou, ele reagiu a toda aquela autoridade, ele reagiu a toda a vontade de Deus com obediência. Então, para nós, os seres humanos, obedecer deveria ser uma coisa simples, porque tudo o que nós precisamos é um pouco de humildade. E como está faltando isso nessa terra, né? Nós precisamos de humildade. Para Cristo ser obediente, ele teve que se esvaziar. Ele teve que se esvaziar de toda a sua glória, de todo o seu poder, esvaziar da sua divindade. Portanto, a obediência foi iniciada pelo Filho. A obediência foi iniciada pelo Filho. O Filho, ele partilhou da mesma glória e autoridade com o Pai. Porque a Bíblia diz que eles eram um. Amém, queridos? Então, quando veio ao mundo, Jesus assumiu a obediência. Ele decidiu ser obediente, ele decidiu obedecer ao Pai, aceitando as limitações humanas. Ele veio do céu, ele tinha poder e glória, mas ele se esvaziou, ele se colocou na posição, ele assumiu a obediência, aceitando as limitações humanas de tempo, de espaço. Ele foi obediente, e obediente até a morte. Oh, glória!
Graças a Deus por isto. Então, Deus o exaltou sobremaneira. Quando ele se esvaziou, quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Deus exalta todo aquele que se humilha, todo aquele que obedece, todo aquele que se coloca dentro da vontade de Deus. Então, meus amados, meus queridos, pessoas que nos vê, pessoas que nos ouvem, irmãos, pessoas que estão vendo pela primeira vez, estar cheio de Cristo é ser obediente, é estar cheio de obediência. É natural que aqueles que conhecem Deus e Cristo o obedeçam. Porque quando a gente aprende na palavra, quando a gente experimenta do Senhor, quando a gente se enche da presença de Deus, a gente quer mais, a gente quer obedecer, a gente quer estar no centro da vontade de Deus, porque isso é que faz a diferença, estar no centro da vontade de Deus, ser obediente, estar vazios de si mesmo, das nossas indagações, dos nossos achômetros, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, porque nada disso vale a pena. Então, quando a gente se obedece, quando a gente obedece a Deus, quando a gente conhece a Deus e Cristo, a gente quer ser obediente, porque a gente quer experimentar mais. Então, quando Jesus, o Cristo, quando ele se esvaziou e se tornou Senhor, ele abandonou a sua glória e manteve-se obediente. Ele se manteve obediente a todo o plano do Deus, todo o plano do Deus Pai. Amém, meus queridos? E graças a Deus por isso. Então, no princípio, Deus, ele idealizou um plano para a criação, para o universo. Esse plano só poderia dar certo, só poderia ser estabelecido se houvesse obediência. Se houvesse obediência. Sem obediência, não daria certo como não deu. Porque Deus havia estabelecido um plano, uma obediência, lá no princípio, para Adão e Eva, né? Não faça isso, somente isso, não faça isso. Mas a criação desobedeceu. Então não foi possível. Primeiro, porque Deus tem dois tipos de criação. Na primeira criação, que são os anjos, e a segunda criação, que são os homens. Não foi possível. Por quê? Porque houve rebelião dos anjos. E também houve a queda dos homens. Então não foi possível Deus estabelecer este plano de obediência da sua criação. Não foi possível. Mas foi possível pelo Filho, por Jesus Cristo. O Filho, ele se dispôs, o Filho se esvaziou. E tendo nascido em semelhança humana, ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele começou o seu ministério e ele foi crucificado pelos homens. Morreu a nossa morte. Então o Filho, ele se esvaziou. Tendo nascido na semelhança de humana, ele foi obediente. Jesus nunca questionou, Jesus foi obediente. Aceitou todas as limitações e obedeceu sem reservas. Não questionou. Jesus, ele obedeceu até a morte. Então, meus amados e queridos, o que nós aprendemos nesta noite com Jesus? Que precisamos obedecer, que precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Mas por que, se nós somos criação de Deus? Porque houve a desobediência, porque houve o pecado. O homem e a mulher pecaram no início, no princípio de tudo. Em Gênesis, a gente tem este relato da desobediência humana, daquilo que o homem desejou e desobedeceu a Deus, porque o homem tinha tudo ao seu dispor, toda a criação estava ao dispor do homem e da mulher. E Deus disse: somente desta árvore não
comam. Mas aí desobedeceram, o pecado entrou e o homem ficou cheio de tudo aquilo que não agradava a Deus, de tudo aquilo que não glorificava a Deus, de tudo aquilo que não exaltava a Deus. Houve uma rebeldia, houve uma desobediência e precisava ser tratado, porque Deus tem um plano perfeito para todos nós. Deus tem um plano perfeito e o plano perfeito é a obediência. É nós olharmos para Deus como autoridade, como um ser maior de todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus, Deus Pai. Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Amém, queridos? Então, nós precisamos voltar ao princípio, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar ao primeiro entendimento e nos esvaziar de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, de tudo aquilo que é contrário a Deus. E precisamos nos encher de obediência. E como que nós nos enchemos de obediência? Conhecendo a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, tomando conhecimento da sua palavra, guardando a palavra de Deus no coração. Então, nós conseguiremos obedecer. Então, Jesus, ele aceitou todas as limitações e obedeceu sem reservas. E até a morte. Mas uma boa notícia, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus reina e por causa disto, Jesus nos fortalece, Jesus nos dá graça para vencermos todas as barreiras, né? Vencermos as barreiras internas nossas, porque sempre que erramos, não é o outro, não é sobre o outro, é sempre sobre nós, é nós, sempre nós. Cada um vai dar conta de si mesmo. Então o Senhor está dizendo para nós sermos obedientes. Então o resumo desta palavra desta noite é ser obediente sem o menor traço de rebeldia. Esta é a vontade de Deus. Ser obediente e ser obediente à autoridade de Deus. Só a obediência serve a Deus. Você quer ser um servo? Você quer servir a Deus? Só sendo obediente você vai servir a Deus. Não tem como ser servo se não for obediente à sua palavra. E outra coisa, obediência e se esvaziar de si mesmo. Aquilo que você pensa, que você acha, você tem que se esvaziar e sempre buscar ser obediente a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a vontade de Deus para a sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. Hebreus, capítulo 5, verso 8, diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus, ele aprendeu a ser obediente. Ele entendeu o plano de Deus para a humanidade, para a criação, que estava fadada à destruição. Jesus veio a este mundo e Jesus nos deu o exemplo maior de humildade, do esvaziar-se, da obediência. É isso que nós precisamos aprender com Jesus todos os dias. Todos os dias nós precisamos aprender com Jesus que obedecer é melhor, que se esvaziar de si mesmo é melhor. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, a tua palavra que é penetrante, a tua palavra que nos ensina a obedecer ao Senhor sem reservas, sem questionar, como Jesus o fez, o Filho de Deus, o Salvador. Ele se esvaziou, ele se humilhou diante
daquilo que Deus queria que ele fizesse, diante da autoridade de Deus, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou e obedeceu até o fim, até a morte. E Deus o exaltou, o ressuscitou e trouxe vida a todos nós. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Desejamos, Pai, ser como Jesus. Desejamos nos esvaziar de nós mesmos. Desejamos nos humilhar diante do Senhor. Aquilo que o Senhor pede para nós é só que sejamos humildes e aceitemos a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, que traz transformação. A Tua palavra que traz vida. A Tua palavra que traz mudança. Não tem poder maior do que a Tua palavra, porque ela muda corações, ela muda conceitos, ela muda vidas, ela muda pensamentos. E é isso que nós queremos, Pai. Esvaziar de nós mesmos, das nossas limitações, fraquezas, daquilo que achamos, que pensamos, e nos encher de obediência. Obediência, sermos humildes, nos humilharmos diante da Tua presença. Nós não estamos nos humilhando diante de qualquer coisa, mas diante daquele que tem todo o poder da criação, o poder do perdão, o poder da mudança. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por alguns pedidos de oração, amém? Senhor, nós continuamos na Tua presença, Pai. Continuamos, Senhor, Te adorando, Te glorificando, sendo gratos ao Senhor pela misericórdia do Senhor que tem se derramado sobre nós. Nós continuamos aqui orando, Pai, pela Dona Irene, que ela seja restabelecida. Oramos, meu Deus, pelo pedido da Maria, da Marina, Dona Maria, Pai, que o Senhor traga a existência sobre a vida dela, cura, libertação. Oramos também, Pai, pelos pedidos da Érica, a Maria, a Selma. Traga a existência, Pai, sobre a vida dessas pessoas, aquilo que elas precisam, aquilo que elas estão esperando, Pai, em nome de Jesus. Mas que acima de tudo, Pai, haja salvação nestes corações, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelo Ronaldo, que vai fazer cirurgia dia 6. Que o Senhor traga a existência, Pai, sobre a vida deste rapaz. Ou uma coisa ou outra, Pai, de um jeito ou de outro. Que haja ali, Pai, libertação. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pela saúde da Érica. Estamos crendo, Pai, aí na mão do Senhor sobre a vida dela. Meu Deus, de uma maneira ou de outra. Ou pelo tratamento, ou pela cirurgia, ou pelo milagre, Pai. Nós cremos que o Senhor pode. Em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela minha mãe. Tenha misericórdia dela. Traga a existência sobre a vida dela. A saúde perfeita. Oramos pela Neuza. Repreendemos a depressão. Repreendemos, Pai, tudo aquilo que vem com a ansiedade. Traga a existência, Pai, a libertação da vida dela. A vida da Rita, a vida do Mateus. Em nome de Jesus, Pai. Oramos pelo nosso Brasil. Que o Senhor traga a existência sobre esta nação. Libertação, transformação, que os homens se rendam à Tua palavra, que eles se curvem diante de toda a autoridade que é o Senhor, que todo eu caia por terra, que eles se esvaziem das suas limitações e fraqueza, ó Deus, de tudo aquilo que a sua carne deseja, em nome de Jesus, Pai. Repreenda a pedofilia, repreenda o feminicídio, repreenda os maus tratos, Pai, contra o vulnerável, contra os idosos. Tem misericórdia, Pai, daqueles que sofrem, daqueles que não têm nada, que estão passando necessidades, tanto aqui, Pai, na nossa nação, como em outras nações, nações que estão acometidas pelas guerras, Pai, pessoas passando sede, pessoas morrendo de fome, como ontem, Pai, nós vimos no noticiário, Pai, falar de pessoas que estão ainda presas pelo Hamas, meu Deus, pessoas que estão sendo levadas ao extremo, meu Pai, da sede, da fome, pessoas magras, aparecendo os ossos. Deus, tenha misericórdia daquele que sofre, daquele que perece, daquele que não tem culpa de nada, Senhor, do que é tomado como decisão desses homens que se dizem líderes, Pai. Tem misericórdia
misericórdia, Deus, das almas, tem misericórdia dos povos, tem misericórdia, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Fortaleça a tua igreja, fortaleça os líderes, os pastores, tem misericórdia dos missionários, Pai. Nós oramos para que haja paz nesta terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua casa. Até a próxima.